Você, se ganhar dinheiro, vai ser criticado porque tem pobre no seu bairro, porque tem pobre na sua família, entende? Tem gente que tem uma opinião para dar que vai passar mal se não falar. Ela vai passar mal se ela não colocar para fora. Se ela vai passar mal com o que tá dentro dela, o que vai acontecer com você depois que ela soltar? Tem gente que não quer que você faça para justificar o fato dela também não estar fazendo. Ponto. Vamos falar de crítica ou medo de crítica? Por que eu vou falar sobre crítica? Aqui nós sempre falamos sobre permissão. A permissão é a nossa camada principal. Por trás da permissão você tem a dependência emocional. E a dependência emocional, ela gera culpa, ela gera medo e muitas vezes medo de crítica. Medo de tomar decisões que desagradem, medo de tomar decisões que desapontem, medo de tomar decisões que decepcionem, medo de tomar decisões por causa dos outros. Meu nome é Elton Euler, eu sou autor da Teoria da Permissão e o nosso objetivo é explicar para as pessoas por que elas não foram mais longe, mesmo tendo capacidade e disposição. Obviamente, falta essa terceira perna. Para ir mais longe, você precisa de capacidade, disposição e permissão. E para ir mais longe, sim, você vai ter que enfrentar algumas críticas. Porque se você tem medo de uma crítica, é a crítica de fazer algo novo, algo diferente. Diferente do que você fez ou diferente do que as pessoas fizeram. Então, para a gente ter um panorama central aqui, vamos entender o que a gente entende por dependência emocional e como isso afeta as suas ações quando alguém tem uma opinião diferente da sua ou diferente da que você gostaria que as pessoas tivessem. Eu acredito que nós somos seres racionais com reflexos emocionais por conta das nossas ligações relacionais. Então, quando as pessoas falam de inteligência emocional, eu entendo o que elas estão querendo dizer, mas eu discordo com a ideia de se investir em administrar as emoções. Porque se eu estiver tentando administrar as emoções, eu estou tratando um sintoma e não a causa, porque a emoção é um reflexo da minha razão e da minha relação. Se eu acreditar que eu posso ou devo desenvolver a minha capacidade de administrar as emoções, talvez eu possa equivocadamente acabar acreditando que eu devo ou possa administrar as emoções dos outros, e talvez esse seja o seu problema. O que é a crítica? Muito se fala em crítica construtiva, ô maldita, né? Eu tenho uma crítica, ela é construtiva, vai construir o quê? Crítica construtiva é aquela que é entregue para alguém que pediu e está pronto ou pronta para receber. Essa é a crítica construtiva. Fora isso, geralmente é uma crítica invasiva que você precisa dar para que você fique bem. Sabe quando a pessoa precisa desentalar? Não, eu tenho que falar. Nós estamos em um momento em que parece que tem que estar todo mundo feliz com o que o outro decidiu fazer. Você decidiu se casar, parece que todo mundo tem que aprovar a noiva. Dependência emocional é justamente quando o estado ou ação de uma pessoa interfere no estado na ação de outra pessoa. Ponto. E tem uma frase que eu trago que as pessoas não gostam, mas é verdade. O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. Se você chegar para minha esposa e disser, eu tenho algo para te dizer, a pergunta dela para você é, eu preciso saber? Essa pergunta é dura, né? Já pensou se você fizesse essa pergunta para todo mundo que tivesse algo a dizer sobre você? Porque muitas vezes nós não estamos prontos para uma opinião, de verdade. Nossa, Elton, você decidiu sair do emprego, mas olha, eu tenho algo para te dizer. Bem, eu preciso saber? Será que eu estou pronto para saber? Eu vou gostar de descobrir? Não que eu tenha que gostar de tudo, mas talvez a sua percepção, a sua opinião só me atrapalhe. Bota uma coisa na sua cabeça. Vamos fazer um combinado aqui? Um combinado de estabelecer limites. Esse é o meu trabalho. Trazer limites para as pessoas. Acredito que relação saudável exige um vínculo forte, mas exige também um limite claro. Então, toda vez que alguém te der uma opinião, você vai dizer, é sobre mim ou sobre você? Eu fiquei sabendo que você vai pedir exoneração. O que você tem a dizer é sobre mim ou sobre você? Não, é que, sabe, nós estamos vivendo um tempo onde empreender é perigoso. Isso é sobre mim ou sobre você? Porque existem 4 padrões controladores na dependência emocional. Entenda, as pessoas não fazem isso por mal. Só que nem tudo que faz mal foi feito por mal. No direito existe um negócio chamado dolo, que é quando existe a intenção. Nem sempre uma pessoa que te faz mal tinha a intenção de te fazer mal. Muitas vezes ela até tivesse a intenção de te fazer bem. Não, eu vim aqui
que te contar isso porque eu quero o seu bem. Só que a sua vontade nem sempre vai ser atendida pela sua ação. Então, para a gente começar a caminhar para um lugar prático aqui, o que a gente precisa entender sobre crítica? O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal. Ponto. Muitas vezes as pessoas fazem coisas sem revelar suas intenções e suas expectativas. E a pessoa ganha uma credencial para participar da sua vida só porque ela é sua amiga, seu parente, faz parte da mesma igreja que você. E parece que isso tira das pessoas o direito de pensar diferente, de decidir diferente. Entenda, somos seres racionais com reflexos emocionais por causa das nossas ligações relacionais. Nós somos uma espécie projetada para se importar com o outro. Logo, a gente se importa com o outro. E a gente se importa se o outro não se importar com a gente. E aí vira toda uma questão relacional. E se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, toque no link que está na descrição desse vídeo e vamos trabalhar juntos. Temos um projeto maravilhoso chamado Aliança Divergente, onde a gente se apoia diariamente para combater a dependência emocional, o medo, a culpa, a insegurança, a crítica, a procrastinação, com técnica, com método, com ferramenta, com aplicação diária. Nós tivemos uma live sobre dívidas e eu expliquei que toda dívida material esconde um débito emocional. O que eu estou te explicando sobre dependência emocional vai fazer você entender por que você permite que outras pessoas controlem sua vida. E como as pessoas controlam a vida umas das outras. Não é com um pedido, não é com um contrato, não é com um combinado, é com problema, é com opinião. Você tem medo da crítica da pessoa que vai ficar com um problema ou que está em um problema por causa da sua decisão. Esse é o problema. Será que você dá para as pessoas o direito delas não concordarem com você? Quer um exemplo? Vira vegano para você ver. Parece que todo mundo perto de você virou chefe de cozinha e nutricionista. Vão falar sobre os ingredientes, sobre os nutrientes, sobre a composição do prato. Deixa o cara comer arroz e alface. Ele não pediu para você tirar a carne do seu prato, mas você se sente incomodado porque tirou a carne do prato dele. Falta de limites. E aí, a gente leva isso para as decisões empresariais, para as decisões profissionais. Vocês vivem no teto financeiro. Porque se ganhar mais dinheiro e comprar um carro, vai ter que dar satisfação. Se fizer uma viagem, vai ter que dar satisfação. Se fizer uma cirurgia, vai ter que dar uma satisfação. Você, se ganhar dinheiro, vai ser criticado porque tem pobre no seu bairro. Porque tem pobre na sua família. Entende? As nossas relações estão guiando as nossas decisões. É por isso que a crítica tem tanto espaço. Elton, eu tenho uma opinião sobre você. Eu preciso dela? Então vamos lá. Dica prática para lidar com a crítica. Só que a grande raiz está em resolver essa dependência emocional. Se você não encarar o padrão da vítima natural, que é aquela que mostra o que está passando, da vítima intencional, que é a que usa o que está passando, do narcisista, que só pensa na sua própria imagem, do vingador, que quer tirar um pedaço seu ou do outro, não adianta você ter um manual de como lidar com críticas, porque você não vai dar conta de dizer não para uma vítima. Você não vai dar conta de dizer não para um narcisista. É mais difícil dizer não para uma vítima ou para um narcisista? Você já sabe, para a vítima. Porque a vítima vai te mostrar o problema dela. O narcisista vai mostrar o seu problema para os outros. E a vítima, quando mostra o problema dela para os outros e aponta que você tem condições de resolver, logo as pessoas concluem que é sua obrigação resolver, já que você tem condição. E vocês se amam. Dependência emocional instalada. E aí você se encolhe, você não se permite ser, ter, fazer ou ir além, porque você vai ser criticado, você vai ser criticada. Logo, toda crítica está ancorada na expectativa e na intenção das pessoas que têm dependência emocional com você, não necessariamente das pessoas que se relacionam com você. Porque não é o fato de uma pessoa se relacionar contigo que vai dar a ela direito, credibilidade ou capacidade de opinar sobre o que você está fazendo. Mas, se for uma pessoa que te ama, se for uma pessoa que você ama, se for uma pessoa supostamente bem intencionada, você tem que ouvir e acatar. Até porque se você não acatar, a pessoa vai se ofender, a pessoa vai se machucar. Só que nós precisamos estabelecer limites. Relações saudáveis exigem vínculos fortes e limites claros. Se você não dá conta de colocar limite em uma pessoa que está usando
só a boca para falar algo sobre você, para você, você não vai dar conta de colocar limite em mais ninguém, para mais nada. E você não vai crescer na vida. Porque para crescer na vida, a gente tem que deixar ir e deixar para ir. E você não consegue deixar, porque você vai ser criticado, você vai ser criticada. Se deixar um emprego, se deixar uma cidade, se deixar uma igreja, se deixar um esporte, se deixar alguém. Será que você tem a permissão para deixar e ir? Será que você tem permissão para deixar ir? Será que você tem permissão para deixar para ir? Porque se você não tiver permissão, a crítica vai ser só uma justificativa para a decisão que você tomou, consciente ou inconscientemente. Decisão de não ir para não desagradar, para não decepcionar. Agora, você que manifesta esse padrão, você não passa de um narcisista ou de uma narcisista, lutando para que ninguém suje a sua imagem de bom filho, de boa filha, de bom marido, de boa esposa, de boa mãe, de bom cristão, de bom maçom, de bom cidadão, de bom católico, de bom espírita, de bom sei lá o quê. Não, eu não vou deixar falar mal de mim. Mas por que não, gente? Elton, você não sabe o que fulano falou de você. Eu não sei, porque não foi pra mim. Não, mas foi pra mim que ele falou. Então, foi pra você que ele falou. Ele pediu pra você me contar. Não, mas você tem que saber. Tenho não? Não tenho que saber. É só a opinião dele. O outro tem direito de ter uma opinião sobre mim. Tem gente aqui que acha que eu sou um enviado de Deus. Nossa, esse garoto faz tão bem pra gente. Tem gente que acha que eu sou um enviado do inferno. Nossa, esse garoto fala cada coisa. Tem gente que acha que eu sou ateu. É a opinião que as pessoas têm sobre mim. E eu dou a vocês o direito de ter uma opinião sobre mim. Só que eu também me reservo o direito de não me envolver com a sua opinião sobre mim. Tem coragem de chegar nesse lugar? De independência quase que absoluta? O outro é só o outro, seja lá quem for o outro, independente do que o outro estiver pensando. Eu quero ser livre do que os outros pensam a meu respeito e deixá-los livres para pensar o que eles quiserem sobre o meu respeito. Eu não quero obrigar ninguém a mudar de opinião, muito menos sobre mim. Eu já fui esse cara. Não, mas como assim esse cara está falando isso de mim? Ele não sabe quem eu sou. Então, isso explica porque ele falou, mas agora ele tem que descobrir quem eu sou? Não, deixa ele. Então, vamos lá, gente. Por que eu quero trazer essa percepção? Porque eu não quero ficar dando dica para vocês sobre crítica. Porque as pessoas não vão parar de criticar vocês. A gente não pode criar essa ditadura emocional. Nossa, eu vou sancionar fulano porque ele falou mal de mim. Eu não gostei. Ele tem o direito de falar e você tem o direito de não gostar. O direito dele acabou ali, o seu acabou aqui. Pronto. Pronto. Então, como lidar com a crítica? Na raiz, tratando a dependência emocional. E isso vai, inclusive, te libertar do bloqueio de permissão e fazer você romper seu teto financeiro. E se você quiser saber mais sobre a teoria da permissão, como encarar a dependência emocional, eu tenho um convite para você. Continue me seguindo, participe das nossas campanhas, se aprofunde nos nossos materiais, porque tem muita instrução e muita ferramenta boa para você. A crítica virá, sempre virá. Quando alguém trouxer algo para você, pergunte, isso é sobre mim ou é sobre você? Para começar, a pessoa não está pronta para essa pergunta. Ah, porque eu fiquei sabendo que você vai se separar. Nossa, mas o que você tem a dizer é sobre mim ou sobre você? Ah, é sobre mim. Ok, então é o seguinte, fica para você. Não, Elton, é sobre você. Ok? Manda. Dica de como lidar com crítica. Só aceite opinião com sugestão. Porque é fácil a pessoa dar uma opinião de que você não deve fazer isso. Eu sei que o seu marido te bate, mas você não deve se separar dele. Porque na Bíblia diz tal coisa, porque o pastor diz tal coisa, o padre diz tal coisa, o pajé diz tal coisa. Eu sei que ele te bate, mas não é assim que se resolve um problema. Tá faltando a sugestão. Qual que é a sugestão? Acha uma posição melhor para aquele tapa não doer? Agenda um dia da semana para apanhar num dia só? Qual que é a sua sugestão, criatura intrometida? Mando ele te bater no dia que ele quiser me bater? Qual que é a sua sugestão? Porque se as pessoas souberem que para opinar elas têm que sugerir, elas vão parar de opinar, porque elas não são capazes de sugerir. Porque se a pessoa estiver abaixo de você, ela não dá conta de sugerir absolutamente nada. E se ela estiver acima de você, possivelmente ela não vai se meter. Esse é o ponto. As pessoas que estão acima são pessoas mais livres. Eu mesmo não me meto em toda briga de casal. Eu mesmo não socorro todo viciado, nem todo endividado. Muito pelo contrário, eu desenvolvi uma habilidade muito grande de me afastar das pessoas
com problemas. Ah, Elton, você é muito egoísta. Não, elas estão com problemas, elas precisam ficar um tempo a sós para decidir o que elas vão fazer da vida delas. Eu não posso ficar ali impondo ou sugerindo nada. Ah, mas você pode ajudar. Para mim, ajuda é diferente de apoio. Eu não me conecto com as pessoas por aquilo que elas estão passando. Me conecto com as pessoas por aquilo que elas estão tentando. Uma pessoa que está com o carro quebrado na estrada, precisa de ajuda? Você vai concluir que sim. Eu não sei ainda. Talvez ela queira reclamar do carro, do mecânico, de não sei quem. Imagine uma pessoa que está com o carro quebrado, dentro do carro reclamando. E imagine uma pessoa que está com o carro quebrado, empurrando o carro. Com qual das duas você sente vontade de se conectar? Com a que está dentro do carro reclamando ou com a que está lá fora empurrando? A que está empurrando, ela vai conseguir o que ela quer, com você ou sem você. É com essa pessoa que eu me conecto. Ah, Elton, o que isso tem a ver com crítica? Respeito, respeito. Tem gente que tem uma opinião para dar que vai passar mal se não falar. Ela vai passar mal se ela não colocar para fora. Se ela vai passar mal com o que está dentro dela, o que vai acontecer com você depois que ela soltar? Quem vai passar mal é você. E por que eu faço essas provocações? Para tentar fazer vocês olharem para os padrões controladores da dependência emocional. O que tem de médico, advogado, empresário, dentista, engenheiro, arquiteto, servidor público, marmanjo, com um currículo fantástico, que parou na vida, parou no tempo por causa de crítica. Tá sim. Parou no tempo por causa de crítica e só para por causa de crítica por conta da dependência emocional. Depende emocionalmente das pessoas. Ou tem muita gente que depende emocionalmente daquelas pessoas. Tem gente que precisa que todos estejam bem para que ela fique bem também. E tem gente que precisa estar bem para que todo mundo fique bem. Peraí, gente. São duas vidas separadas. Ah, mas é que minha mãe teve muitas dificuldades quando eu nasci. Desculpa. Isso não é problema seu. Muitos de vocês carregam registros de histórias de sofrimentos dos pais de vocês e hoje esses registros ganham utilidade e vocês carregam dívidas, por isso vocês são sensíveis e suscetíveis a críticas. A crítica chega, você dá utilidade para aquele registro que você tem ou a pessoa dá utilidade para aquele registro que você carrega. Eu já acreditei que eu era responsável pela dificuldade dos meus pais, mas a vida deles já era difícil antes deles me conceberem. A vida deles já era difícil antes deles se conhecerem. Eu não dificultei a vida de ninguém. E se a vida deles já estava difícil o suficiente, então que eles não me tivessem. Ah, Elton, você é muito ingrato, eu sou super grato pela vida que os meus pais me deu. Mas eu sei que quando eles me conceberam, eles não estavam pensando em mim, eles estavam pensando neles. Especialmente meu pai, pensando na minha mãe. Minha mãe era jovem, nova, bonita. Pare de se responsabilizar com aquilo que não é sua responsabilidade. É verdade que a vida dos meus pais foi difícil antes de mim? É. É verdade que a vida dos meus pais foi difícil ou talvez mais difícil depois que eu cheguei? É verdade. É verdade que isso é responsabilidade minha? Não, não é verdade. Ah, Elton, mas hoje você tem dinheiro. É verdade. Vamos parar de conectar as coisas para gerar conclusões precipitadas. Será que você pode se responsabilizar pelas escolhas que você tomou? Será que você pode se responsabilizar pelas escolhas que você está tomando? Será que você pode se responsabilizar pelas escolhas que você tem que tomar? Quantas coisas você deixou de fazer porque alguém ia ficar triste? Você tem vontade de fazer, você tem vontade de falar, mas você tem medo do que o povo vai pensar. Só que daqui a pouco, quem achou alguma coisa não vai nem lembrar. Pareceu poesia, né? Mas é uma música sertaneja. Ai, mas eles não vão gostar se eu não fizer. Eles não vão gostar se eu fizer. Tá aí você já pensou em colocar a sua opinião sobre o que você faz ou deixa de fazer em primeiro lugar? Quando foi que você condicionou o bem-estar de todos ao seu bem-estar? Tem muita gente aqui, hoje eu não estou querendo mergulhar muito na teoria da permissão, mas tem muita gente aqui que não ganha mais dinheiro porque não pode. Se ganhar mais dinheiro, vai viver uma vida e vai ser chamada de fútil, de mesquinho. Tem gente que ganha um valor X, que se ganhar menos, fica apertado, porque vai faltar. E se ganhar mais, também vai ficar apertado. Sabe por quê? Vai ter que distribuir. Conhece gente assim? Não ganha menos, porque senão o dinheiro não dá. E não ganha mais, porque senão vai ter que dar o dinheiro. Para que ganhar mais dinheiro se você não vai ter uma vida melhor? Se você não pode ter uma vida melhor? Não pode descansar, não pode viajar, não pode comer bem. Só que é você quem se condiciona. E é você quem condiciona as pessoas que de fato dependem de você. Sua mulher, seu marido, seus filhos. É você que faz essas pessoas acreditarem que só dá para comer o que está na promoção do cardápio. Quantas pessoas aqui têm vários diplomas na parede, mas tem paladar de criança, porque só sabe comer parmegiana na promoção.
com batata frita, porque é sempre o prato mais barato. Qual foi a última vez que você chegou num restaurante e escolheu o prato pela descrição e não pelo preço? Qual foi a última vez que você fez algo só por você, sem se culpar pela realidade que os outros estavam enfrentando enquanto você estava desfrutando? Qual foi a última vez? Desculpa, vocês estão reféns das pessoas que te amam e vocês colocam carga religiosa em cima disso. Aí vem alguém aqui perguntar se eu sou ateu. Você sabe por que vocês fazem essa pergunta? Porque todos os coaches e gurus da internet estão falando de Deus. Só que eles estão falando de Deus para convencer vocês que eles são boas pessoas. Porque vocês são imaturos, vocês são preguiçosos, vocês precisam de alguém lendo versículos para vocês. Vocês não conseguem chegar em casa, passar um café, fazer um chá e ler o seu livro sagrado. Sozinho, você com seu Deus, você precisa de um guia, dizendo: Deus me enviou aqui, Deus me deu. Para mim, eles são ateus, porque eles têm coragem de fazer promessas em nome de Deus, com a certeza de que você não vai encontrar Deus na sua madrugada. Eu não tenho coragem de falar absolutamente nada em nome de Deus. Todos esses caras estão aí, ó. O que não está trazendo uma versão católica, está trazendo uma versão protestante. Não, porque Deus tem o melhor para você. Mas talvez você não possa. Deus tem um plano para você. E se você não comprar o curso dele, o plano de Deus não vai se cumprir na sua vida. Deixa de ser trouxa. Isso não é uma crítica a eles, não. É uma crítica a você. Ah, Elton, mas você falou que eu não posso receber uma crítica sem uma sugestão. Então eu vou te dar a sugestão. Procure um Deus para que você o sirva. Não um Deus que te sirva. Um Deus que seja o seu garçom para te oferecer um banquete. Um Deus que seja o seu jagunço para te vingar dos seus inimigos. Um Deus que não tenha que ser o seu cupido para trazer um varão para você. Você tem coragem de passar uma semana sem pedir nada para Deus? Seus problemas são emocionais porque são relacionais. E aí, você quer que Deus chegue aí e tire o vitimismo, a vingança, o narcisismo da sua família? Não vai tirar, pô. Não tirou nem da dele. Não vai tirar. Não é papel de Deus isso. Aí eu vejo um monte de marmanjo se unindo em uma mentoria e escrevendo empreendedorismo guiado por Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Que vergonha alheia. Desculpa, vergonha alheia. As pessoas não têm coragem de chegar aqui e dizer, olha só, eu desenvolvi uma estrutura com a teoria, um método, uma ferramenta, eu estou vendendo isso para vocês com a proposta de resolver esse problema e esse problema, e custa tanto, e se você pagar, eu vou resolver o problema. Não, as pessoas têm que colocar Deus no meio e vocês acham bonito. Se você ouve isso de um estranho na internet, é porque você ouve isso de um conhecido no seu íntimo. É relacional. Onde é que a gente vai parar? Porque aí a gente está dando espaço para as críticas sagradas. Eu não tenho problema com o cara ter uma fé ávida. Vou te dar um exemplo de um cara que está na internet, vende coisa e tem uma fé ávida. O Ícaro. Respeito pra caralho. Porque ele mostra o quanto ele é católico. E separadamente ele mostra o quanto o trabalho dele pode fazer as pessoas enriquecerem. Mas ele não junta as duas coisas. Ele não diz que se você pegar o trabalho dele, o Deus dele ou da religião dele vai fazer você enriquecer. Não. Agora o cara misturar PNL com versículo bíblico, desculpa, o cara misturar PNL com versículo bíblico e te mandar falar amém ou yes no final e você seguir isso, não é nem sobre esse cara, é sobre você. O seu crivo intelectual caiu por terra. Sua capacidade cognitiva está desligada. Você não vai questionar absolutamente nada que as pessoas te disserem porque você não está questionando o que esses caras estão te dizendo. Questione o que eu estou te dizendo, questione o que todos estão te dizendo, porque você tem que ser livre para questionar. Porque senão alguém chegar e te disser que Deus não vai gostar do que você está pensando em fazer, você vai parar de fazer na hora. Só que as pessoas fazem isso com criança. Ah, esqueci. Você cresceu só em tamanho. Sabe quando os adultos não conseguem dominar uma criança, ou instruir, ou corrigir, eles dizem, não faça isso porque papai do céu vai ficar triste. Divide o seu lápis com um amiguinho porque papai do céu vai ficar triste. A criança entende que é responsabilidade dela arcar com o bem-estar de Deus. Que adulto vai ser esse? Já sei. Esses que estão me assistindo aqui, ó. Elton, eu preciso deixar Deus feliz. Aí se alguém te disser, faça isso que Deus vai ficar feliz, você faz. Se alguém te disser, não faça isso que Deus vai ficar triste, você não vai fazer. Mas será que Deus não é grande o suficiente para lidar com as suas próprias emoções, não? Será mesmo que Deus depende de você para ficar bem? Será que Deus perdeu o sono por causa de você? Porque você transou? Porque você se separou? Porque você traiu?
Porque você mentiu? Porque você roubou? Será que o roubo não pode ser errado só porque é errado? Será que a traição não pode ser errado só porque rompe um combinado entre duas pessoas? Ah, Elton, por que você está falando sobre tudo isso? Porque senão não dá para falar com relação. Não dá para falar sobre relação com você. Como é que eu vou falar para você estabelecer limites em relações fortes se você acredita que a relação só é forte porque ela não tem limite? Acabou, pô. Aí vem alguém ali e coloca: Elton, Deus está feliz com você. Quem é você para dizer isso? É só uma percepção sua. E eu não posso me encantar com isso, porque se o outro vier e disser: Deus deve estar irado com você, eu não vou me assustar com isso. Qual é a minha proposta aqui? Que a gente expanda a nossa consciência, cultive as nossas relações, se responsabilize pelas nossas decisões. Tem gente que não vai ficar feliz com a sua decisão. Tem gente que só vai dar conta de entender o que você está fazendo depois que vira o resultado concreto. Tem gente que só vai dar conta de tirar o peso do jugo por você ter se divorciado quando você se casar com uma pessoa melhor. Tem gente que só vai dar conta de entender que você largou o serviço público e essa estabilidade de ganhar 5, 7, 8, 10, 15 mil reais quando estiver ganhando 50 mil reais. Tem gente que não quer que você faça para justificar o fato dela também não estar fazendo. Ponto. E se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, toque no link que está na descrição desse vídeo e vamos trabalhar juntos. Temos um projeto maravilhoso chamado Aliança Divergente, onde a gente se apoia diariamente para combater a dependência emocional, o medo, a culpa, a insegurança, a crítica, a procrastinação, com técnica, com método, com ferramenta, com aplicação diária. Entre dois humanos adultos e responsáveis, em uma relação regida pelo Código do Consumidor. Ponto. Onde Deus entra nisso? Você não tem que comprar porque Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. A minha proposta sobre Deus é que você encontre um e sirva, e não que você encontre um que te sirva, porque tá nojenta essa história de coach, mentor e guru espiritualizando suas técnicas. São pessoas que precisavam e precisaram e precisam criar uma justificativa nobre e bonita para o que fazem. Há um tempo atrás, todos eles falavam de propósito de vida, todos eles. Agora, sobre o que eles falam? Propósito divino. Dá conta de dizer que é só empresa para resolver problemas das pessoas, não? Imagine você contratar um advogado e ele disser: fique tranquilo, porque depois que eu terminar essa petição, o anjo do Senhor é quem vai protocolar. O que tem a ver a advocacia com a fé? Imagine você contratar um engenheiro e ele disser: fique tranquilo, que o concreto não é suficiente, mas o Espírito de Deus é quem vai segurar essa pilastra. Não faz sentido engenharia com fé, assim como não faz sentido mentoria com fé. Precisa de alguém que te guie, vá por mim, vá para uma igreja. Lá você já sabe quanto você vai pagar. Lá você já sabe qual é a regra. Lá tem a devida liturgia, você decide se você quer a liturgia A ou a liturgia B e tá tudo certo. Ah, Elton, parece que você tá com raiva disso. Não, é meu jeitão mesmo. Quanto tempo de vida você está perdendo e quanto tempo na vida você está perdendo para lá na frente descobrir que era só a sua imaturidade. Porque existe uma escada de maturidade com 5 degraus. No primeiro degrau, a gente chega no mundo e quer ser visto e amado, aceito. Então a gente busca afeto. Nós queremos pertencer. Depois, a gente sobe, a gente amadurece. E não quer apenas ser visto, amado e aceito. A gente quer ser valorizado. Aí vem o degrau do reconhecimento. E é nobre você querer um reconhecimento, é necessário, mas até um certo limite. Você não pode fazer tudo por amor, assim como você não pode fazer tudo por aplauso. Porque no próximo degrau, as pessoas maduras entendem que existe uma recompensa necessária para o bem e para o mal que se faz. Então, no terceiro degrau, as pessoas passam a buscar recompensa. E elas começam a recompensar as outras. É a hora que a gente ganha o nosso dinheiro. Só que tem muita gente abrindo negócio para ser reconhecido pelos pais. Tem gente que fica numa empresa porque é amada naquele lugar, porque é especial, porque começou junto. Quantas pessoas estão em uma sociedade e não conseguem dizer não para o outro? Simplesmente porque nós começamos juntos, nós não tínhamos nada no começo. Essa relação não é mais uma relação de quem busca recompensa para si, é uma relação de quem tem medo de perder o afeto do outro. Imaturidade. Depois nós temos o degrau do sentido. Quem busca por sentido é quem está com as contas pagas. Quem deu conta de resolver a matemática básica da vida. Eu ofereço um produto ou um serviço, recebo um valor justo e com isso eu me realizo.
Quantas pessoas estão me assistindo aqui que oferecem um produto ou serviço, se sacrificam por isso, mas não recebem um valor justo e não se realizam por isso? São as pessoas que têm capacidade, que têm disposição, mas não têm permissão. E muitos ainda fogem em busca de um pseudo-sentido. Não está na hora de buscar sentido, assim como não está na hora de buscar legado, que é o último degrau. Não, mas o meu propósito de vida, isso é discurso de quem não se realizou naquilo que decidiu fazer. Então, se você é essa pessoa que se dedica, se você é essa pessoa que gostaria de oferecer um produto ou um serviço, receber um valor justo e, principalmente, se realizar com isso, deixa eu te falar uma coisa, invista em permissão, porque você tem capacidade, tem disposição, mas não tem permissão. Você precisa corrigir as suas relações. Toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Você vai mesmo basear sua carreira, seu negócio em promessas divinas feitas por humanos? Promessas essas que talvez mudem se você se aproximar de outros humanos ou se você se afastar desses humanos? Que pena. Sua carência te deixou refém de alguém que queria controlar suas emoções e usou o nome de Deus para isso. Ah, Elton, você é contra Deus? Se você concluiu isso, você não entendeu absolutamente nada do que eu disse. O meu convite, a minha orientação para qualquer coisa ou qualquer pessoa, em qualquer momento, que fala comigo sobre Deus é: senta num canto, conversa com ele e cuidado com os recados. Fala com ele, porque senão você vai ficar refém. Lembra? O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal? Como fica a sua carreira? Como fica seu negócio? Como fica seu dia a dia quando você acredita que é sua responsabilidade zelar pelo bem-estar dos outros ou proporcionar bem-estar aos outros só porque você desenvolveu condição? Condição não pode gerar obrigação. Se você não entender tudo isso, você vai ficar refém da crítica. Você vai ficar refém da crítica. Por que você não ganha mais dinheiro? Qual é a melhor resposta que você tem para essa pergunta? Por que você não ganha mais dinheiro? Por que você não gasta mais dinheiro? Por que você não desfruta mais? Em quem você pensa quando você ganha seu dinheiro? Em quem você pensa quando você gasta o seu dinheiro? Ah, Elton, mas parece que a sua mensagem é muito egoísta. É porque as pessoas estão transferindo para as outras a responsabilidade de pensar nelas. Eu só vou pensar em alguém depois que essa pessoa tiver pensado em si o suficiente. E quer saber? Se a pessoa pensar em si o suficiente, ela não vai precisar que eu pense nela, nem por ela. Elton, você não ajuda ninguém. Eu participo do projeto de vida de muita gente, mas nem para aquelas que eu dou dinheiro, nem para aquelas que eu patrocino, eu tomo decisões por elas. Cuidado com a forma como você se relaciona com as pessoas. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Cuidado com a forma como você se relaciona com as pessoas, especialmente com aquelas que te amam e com as que você ama. Gostou? Fez sentido? Então vamos trabalhar juntos. Temos um projeto maravilhoso chamado Aliança Divergente, onde a gente se apoia diariamente para combater a dependência emocional, o medo, a culpa, a insegurança, a crítica, a procrastinação, com técnica, com método, com ferramenta, com aplicação diária, com lógica, com razão, com estrutura, sem atribuir a Deus a responsabilidade por nada. Aqui dentro, a gente trabalha as nossas relações, cada um que tenha, mantenha e nutra a sua fé no Deus que quiser.